A psicanálise ela é uma escola, né? Ela é uma linha de teoria que defende muito, né, de forma veemente, que a gente se molda ou é influenciado, tanto direta quanto indiretamente, pelas pessoas que a gente se relaciona, pelos ambientes que a gente frequenta. Até existe aquele ditado que provavelmente vocês conheçam, que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E eu sinceramente não sei se a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, mas eu sei que a gente acaba sendo a média das pessoas que a gente mais convive. Sejam 5, 6, 7, 8, 9, 10, não sei. O número eu não sei. Mas é fato que a gente é a média das pessoas com quem a gente mais convive. Então a gente precisa parar por um instante para pensar um pouco nas nossas relações e pensar um pouco nos ambientes que a gente está decidindo frequentar. O que essas pessoas e o que esses ambientes nos trazem de positivo para aquilo que a gente almeja, para aquilo que a gente quer. Existem situações que a gente não se sente bem. E aí por que a gente vai estar lá? Existem pessoas que a gente se relaciona que só nos colocam para baixo. Às vezes até não é a intenção delas, mas é por uma limitação delas ou até por uma visão de vida que seja diferente. Mas o fato é que aquela relação acaba nos colocando para baixo. E aí por que a gente vai estar lá naquela relação? Ou às vezes tem um determinado local que a gente chega e não se sente bem. Se sente tenso, carregado. E aí por que a gente vai frequentar aquele local? Mais do que entender e buscar esse porquê, a gente tem que tentar buscar a causa de tudo isso. A gente está lá por conta de algum medo? É o medo de desagradar? É o medo de ser rejeitado? É o medo de dizer não, a dificuldade em negar, em dizer não? Qual é o medo? É claro que é difícil de dar uma resposta única, porque é um vídeo que mais pessoas estão assistindo. Mas aí cada pessoa precisa encontrar dentro de si a sua própria resposta, dentro da sua própria história. Precisa buscar se conhecer para entender o que está por trás. Mas o fato é, ficar em determinados ambientes e se relacionar com determinadas pessoas de uma forma insistente, sabendo que aquilo é negativo para a própria pessoa, é muito nocivo. É uma escolha suicida. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Que talvez determinadas pessoas foram úteis em determinados momentos, mas que seja pela nossa evolução, pela falta de evolução delas, ou até o contrário, pela evolução delas e pela nossa falta de evolução, não são mais nesse momento. Então a gente precisa abrir um pouco mão, né, dessa teimosia, desse controle, e entender que às vezes é necessário fechar essa porta. Quando eu falo fechar essa porta, às vezes é necessário a gente se afastar da relação, né, com determinadas pessoas, a gente se afastar de determinados ambientes para ficar bem com a gente mesmo, priorizando a nossa saúde mental, entendendo que, bom, eu estou me afastando e ao mesmo tempo eu estou comunicando para o mundo, para o universo, que eu quero receber outras coisas que sejam mais alinhadas com aquilo que eu quero. Eu não posso ficar numa relação ou ficar num ambiente por teimosia, com aquela expectativa muitas vezes falsa de que eu vou mudar o ambiente, de que eu vou mudar as pessoas daquele ambiente. Porque isso não acontece. É muito mais fácil e mais alcançável, está muito mais dentro do nosso controle, a gente mudar nós mesmos. Então, quando eu falo mudar nós mesmos, é respeitar aquilo que a gente está sentindo. Se eu sinto que determinadas pessoas não são mais positivas na minha vida, talvez eu precise respeitar esse sentimento e me afastar dessas pessoas. Ah, Ricardo, mas aí eu vou ficar sozinho, aí eu não vou ter com quem conversar. Mas paciência, isso é priorizando o teu próprio bem-estar emocional.
é priorizando a tua qualidade de vida, a tua sensação de paz de espírito. Talvez não tenha ninguém para conversar naquele momento, mas vai conseguir estar bem por dentro, vai conseguir encontrar uma plenitude, uma felicidade que talvez hoje não seja possível. E pouco a pouco as coisas vão se ajustando e a vida vai se encarregar de trazer outra pessoa que seja mais alinhada com aquilo que realmente tu és. Então, a gente precisa muito parar para pensar nas escolhas que a gente faz. Porque as relações que a gente constrói, sejam elas de casamento, namoro, amizade, até mesmo dentro da nossa família, a gente constrói por uma escolha nossa. Ninguém nos coloca uma arma na cabeça, ninguém nos coloca uma faca, né, no peito, nos obrigando a estar naquele ambiente, naquele cenário com aquelas pessoas. A gente está lá porque a gente quer. E muitas vezes a gente está lá porque a gente não quer, mas a gente tem medo. Todos os medos que eu falei antes, né? Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho e buscar realmente se conhecer, buscar se entender. E aí, a partir disso, fazer essas escolhas, né, de uma forma mais lúcida, mais madura, mais responsável, mais alinhada com aquilo que a gente espera. Porque é aquela coisa, né? Se a gente está convivendo com alguém que nos puxa para baixo, a gente não consegue ir para cima. Por quê? Porque é como se a gente estivesse tentando caminhar com um peso nas costas. E a gente não consegue ir. Então, às vezes, a gente precisa respeitar isso, entendendo que, bom, eu não vou desejar o mal daquela pessoa. Eu não vou deixar de gostar daquela pessoa. Mas eu vou entender o momento. Eu vou entender que talvez aquela pessoa não esteja no meu momento. Eu esteja em um outro momento. Ou talvez eu não esteja no momento dela, como eu falei antes. E eu vou soltar, né? Eu vou soltar esse peso, eu vou soltar essa âncora para poder ir para frente. Para poder deslanchar. Se amanhã ou depois essa pessoa vai mudar, vai ser mais dentro daquilo que a gente espera, bom, é algo que a gente não controla, é algo que não está dentro do nosso alcance. Mas a gente precisa pensar na nossa vida, pensar nas nossas relações, pensar nos ambientes que a gente frequenta, para conseguir fazer essas escolhas. Então esse é um processo muito de conscientização. A gente em muitos momentos age por ação do nosso inconsciente, que é o que a psicanálise defende. E o nosso inconsciente ele é repleto de situações negativas, de traumas, de medos, de questões mal resolvidas, de rancores, de ressentimentos. Então a gente precisa realmente buscar esse autoconhecimento, se transformar em uma pessoa do ponto de vista emocional mais consciente, para tomar essas decisões mais alinhadas com aquilo que a gente realmente quer. Então para por um instante para refletir na tua vida. Às vezes é um ajuste mínimo, é um ajuste ali de pente fino realmente. É, quem sabe, tirar uma pessoa e se preparar para deixar entrar outra. É parar de frequentar determinado ambiente, parar de conviver com determinado grupo de amigos, ou quem sabe é sair de um grupo de WhatsApp. Mas são mudanças mínimas, muitas vezes, que acabam nos trazendo resultados muito grandes. Talvez hoje, né, tu que está aqui me vendo nesse vídeo, acredite que isso seja algo distante, mas às vezes são mudanças mínimas que proporcionam esses resultados grandes. Então talvez hoje esse equilíbrio, essa paz de espírito seja distante, mas ao fazer esses pequenos ajustes, isso se torna possível. Só que para fazer esses ajustes, é preciso que a pessoa se torne mais consciente. E a melhor forma da pessoa se tornar mais consciente é realmente buscando se conhecer, buscando compreender melhor a si e a sua própria história. Então, leva em conta isso, leva em conta que a gente acaba sendo influenciado tanto de forma direta e consciente, quanto de forma indireta e inconsciente, pelas pessoas que a gente mais convive e pelos ambientes que a gente mais frequenta. Então, busca refletir um pouquinho sobre a tua vida e entendendo quais são essas escolhas, o que elas estão te trazendo de positivo
e por que, mesmo algumas escolhas não te trazendo situações positivas, tu ainda tá nelas. A gente se vê no próximo vídeo.